Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um incrível cachimbo filosofal. Sou o professor Tiago Macieira e gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela gentileza de vossa atenção. Também gostaria de pedir desculpas sinceras por demorar a postar novos vídeos, uma vez que eu tenho minhas ocupações e nem sempre consigo me dedicar exclusivamente aos vídeos, mas sempre que posso eu preparo e organizo tudo para trazer a vocês um vídeo de primeira qualidade, ok? Mas o que vamos ver hoje? Hoje vamos analisar não exatamente um livro de RPG, mas vamos trabalhar dentro de uma obra que está dentro do canon Fighting Fantasy, que faz parte das séries de um modo geral, mas é mais um guia de consulta para iniciar novos jogadores nesse mundo e também para o mundo de RPG. Falo dele de Out of the Pit, o chamado Livro dos Monstros da Fighting Fantasy, com seus 250 monstros. Olha só que livro bem bacana. Mas é claro que vocês vão primeiramente curtir o canal, tocar o sininho para novas notificações, comentar se assim for da sua vontade, compartilhar com fãs e seus amigos e certamente se inscrever neste canal. Até porque, para que ele possa crescer, eu preciso de mais inscritos, ok? Então, vamos embora falar da obra Out of the Pit. Primeiramente, em inglês, o livro foi lançado no Reino Unido em 1985, setembro de 85. E a tradução original era Fighting Fantasy Monsters, Out of the Pit. Seria aí os monstros da Fighting Fantasy, das aventuras fantásticas que a Mark Saraiva escreveu. E Out of the Pit seria mais ou menos saídos do fosso, saídos do poço, mas que a editora brasileira, a Mark Saraiva, traduziu como saídos do inferno, ok? Eu não gosto muito desse título, porque, primeiramente, eu sou católico, apesar de muitos não saberem da minha religião, e outra que não gosto muito de trazer conceitos cristãos para o mundo de RPG. Acho que ele pode muito bem ser independente e ter a sua própria mitologia, seu próprio mundo, seu próprio ambiente, fora aí das questões da nossa realidade. De qualquer maneira, o título ele enfatiza o fato de você enfrentar os monstros que são lançados contra os jogadores nas obras de ficção da Fighting Fantasy. O título também é um pouco enganoso porque o livro não tem apenas criaturas mais, mas também aqui detalha criaturas neutras, animais e criaturas bondosas até. Inclusive dragões dourados, elfos das florestas, anões, que não são necessariamente criaturas más, né? Mas o título que saiu no Brasil então foi esse, Out of the Pit, Saídos do Inferno. Beleza. Autores. Os autores são Steve Jackson e Ian Livingstone. As criaturas foram predominantemente feitas por eles. E Mark Gascoigne, aqui para vocês, Mark Gascoigne,
ele foi responsável pela edição, catalogação e organização do bestiário, certo? E aí ele conseguiu reunir os 250 monstros que foram trazidos ao mundo pela mente dos autores entre 1982, com o Feiticeiro da Montanha de Fogo, até 1985. Muitos monstros ficaram de fora, logicamente, mas eles também incluíram algumas criaturas da revista Warlock, que era a revista oficial da Fighting Fantasy na época, ok? De qualquer maneira, quando a Fighting Fantasy acabou, entre aspas, né? Pelo menos a Puffin Books terminou de escrever livros, de editar livros, lá em meados dos anos 90, ficou de fora uns 500 monstros por aí, entre 300 e 500 monstros, né? Que não ganharam uma edição como essa. Mas, em meados de 2013, 2014, um editor britânico chamado Graham Botley acabou escrevendo um livro chamado Beyond the Pitch, onde ele reuniu quase todos os monstros que não estão aqui, tá? Que estavam em outras obras, beleza? Ilustradores, temos vários, tá? Só não tem um ilustrador oficial. Temos ilustrações de Jeff Anderson, Dave Andrews, Malcolm Barter, John Blanche, Edward Crosby, Bob Harvey, Bill Houston, Alan Langford, Ian McKeag, Hans Nicholson, Tim Sale, Duncan Smith e Gary Ward, tá? E como essas ilustrações foram recolhidas das diversas obras da Fighting Fantasy e das revistas, então, logicamente, que não teríamos apenas um ilustrador, mas vários, certo? E cada um deles, então, contribuiu aí com seu talento para compor este livro dos monstros, beleza? A capa é do grande e já falecido Christos Achilleus, certo? Ele que é um grande ilustrador e fez essa capa aqui maravilhosa nesse livro que é de papel A4, né? Ele é encadernação A4, por isso que ele tem um tamanho bem maior que os livros jogos convencionais, certo? Esse livro só foi publicado uma vez pela Mark Saraiva e na década de 1990 e pouco. Deixa eu ver se tem o ano da publicação dele, 1994. E nunca mais foi publicado novamente, sendo aí muito difícil de encontrar esse livro, apenas aí sebos especializados, internet também você às vezes encontra, porém com altos preços. Eu lembro que eu consegui esse livro, eu tinha cerca de 14 anos, e eu comprei num jornaleiro, e eu paguei na época R$40. Acho que há uns 20 anos atrás, R$40 era uma boa grana, né? Mas eu lembro que eu tive que juntar muitos trocados aí de pão, que a minha avó me dava para comprar na padaria, pão, cigarros, manteiga, e eu juntava os troquinhos do pão e acabei comprando esse livro, né? Bons tempos. E usei muito, tá? Joguei muito com meus amigos, usei muitos livros, as criaturas que tem aqui. Mas, e a contracapa? O que ela diz? Dos mais negros confins e de masmorras criadas apenas em pesadelos, surgem os monstros de aventuras fantásticas. 250 destas vis criaturas dos mundos selvagens e mortíferos das aventuras fantásticas estão aqui, descritas com todos os detalhes. Este é o guia indispensável para qualquer aventureiro. E aí é com essa apresentação que ele nos inicia na obra. Bom, ela começa com uma introdução por escrito e uma breve descrição da Terra de Alância, certo? E Steve Jackson e Ali Vingston assinam essa introdução aqui.
Depois, ele mostra 2 belos mapas que podem ser usados aí em qualquer campanha de RPG. Uma parte de Alança, nem é todo o continente, só uma parte, mas é aqui que ocorreram as maiores aventuras dos livros-jogos. E Kar-Kabad, onde ocorreu a série A Coroa dos Reis, né, Artes Mágicas, do Steve Jackson. E aqui ele já mostra, nessa obra, que os livros estão intercalados. Tanto a série Artes Mágicas do Steve Jackson, quanto as obras convencionais da Fighting Fantasy estão relacionadas no mesmo mundo, certo? E depois ele nos dá aqui um guia de como você vai entender as criaturas, certo? Cada criatura começa aí com um dado de habilidade e energia, número de ataques, o habitat, o número encontrado, o tipo, as reações e a inteligência. E depois ele vai apresentando as criaturas em ordem alfabética, certo? Vamos, por exemplo, pegar aqui uma criatura só para vocês entenderem como é que o livro funciona. Vamos pegar aqui uma das criaturas mais conhecidas do mundo de RPG e que, na verdade, não é exatamente uma criação da dupla Jackson Livingstone, mas sim do Tolkien. Sim, porque o livro ele faz muitas referências a obras do Tolkien, a mitologia greco-romana, a livros do Lovecraft, tá? O autor também do Conan, entre outros, né? Então vamos pegar o Orc, certo? O Orc aí que todo quem já leu o Hobbit, viu os filmes de Seus Anéis, sabe quem são. Aqui está a habilidade dele, no caso 6, é uma habilidade bem baixa. Então uma criatura forte tem normalmente acima de 10 de habilidade. Então ele é uma criatura fraca. A energia é 5, ou seja, 3 boas pancadas você consegue derrotar um orc. O habitat, aqui diz o ambiente onde ele normalmente é encontrado: planícies, cidades, selvas, masmorras, ruínas e cavernas. Número encontrado, geralmente ele vem de 1 a 6. Então ele vem em solitário ou em bando. E ele se torna perigoso se vier em bando, né? Porque aí as criaturas podem te cercar e aí sim te dá um trabalho. Mas sozinho, normalmente eles são fáceis de passar. O tipo humanoide significa que ele tem braços, pernas, ele tem características parecidas com um humano, embora a sua raça, obviamente, não seja humana. A reação hostil significa que ele não gosta de estranhos, não gosta de humanos e vai te atacar primeiro para depois fazer perguntas. E a inteligência média, isso significa que eles não são criaturas muito inteligentes e normalmente estão como capangas, estão a serviço de algum líder mais habilidoso, certo? Depois temos a imagem, a ilustração. Essa imagem aqui desse orc é do Calabouço da Morte, ou a Masmorra da Morte, né, como queiram. E aí temos uma descrição bem detalhada sobre essa criatura. Como ela é, a quem ela serve, como é o habitat, como é a dieta, a alimentação, qual é a motivação dela em estar em Alância, qual é a reação dela ao encontrar aventureiros, né? Se possui tesouros, enfim, todas as criaturas são bem descritas, tá? E isso é mais um ponto positivo desse livro. A escrita, ela é fácil e ela te cativa. Você, depois que lê uma criatura, você não quer parar, você quer ler todas as outras, tá? Eu já li esse livro aqui de cabo a rabo várias vezes, porque eu fui cativado aí pela escrita e pela ótima tradução da obra, feita pela Lília Oliveira, certo? Muito bem. Agora, uma coisa interessante é que mais pra frente
eles iriam fazer desta obra um RPG sério, com campanha e tudo mais. Mas ele saiu antes disso, né? Ele saiu antes do RPG Aventuras Fantásticas. Não, minto, ele saiu antes do Saqueador de Charadas. Ele saiu antes do Dungeoneer, do Black Sand. Então, ele não foi originalmente feito para campanhas de RPG, mas foi apenas criado para ajudar os jogadores solitários de Fighting Fantasy a ter um guia para conhecer melhor as criaturas, certo? Beleza. Há um total, como a gente viu aqui, de 250 monstros. E faltou espaço aí para outros, né? Muitos outros eu senti falta. E também não podemos esquecer que ela é uma obra de 85. Então, como a Fighting Fantasy foi até meados de 90, muitos monstros bacanas ficaram aí de fora. A foto, né? As ilustrações, pô, e a criatividade desses autores realmente é maravilhosa, né? Aqui a gente tem descrições de homens-peixes, né? De golems, de goblins, da grama do sono. E aí você vai passando, né? Ladrão de vidas, ok? Realmente fantástico. Aí, passando todas essas criaturas aqui, a gente vai descobrindo informações muito bacanas, né? A gente descobre, por exemplo, que os Hamakeis, eles eram feiticeiros, né? Não eram criaturas estúpidas, são feiticeiros e muitas vezes perseguidos em algumas cidades. Nós também encontramos os Olhos Vermelhos. Os Olhos Vermelhos, engraçado, né? Que ele não tem... Aparece pela primeira vez na série Sorcerer, Artes Mágicas, mas não tem nenhuma descrição ali sobre o seu modo de vida, né? E aqui ele é bem completo, ele relata como eram de fato essas criaturas. Temos também animais como escorpiões gigantes, aranhas gigantes, ursos gambás, os Willis da Cidadela do Caos. Vou mostrar aqui para vocês o Willis, né? Que é esse bicho aqui parece um botão de patas, muito bizarro. É basicamente o tipo aí de manual de monstros que eu gosto. É prático, ele não tenta ser chique, tá? São ilustrações em preto e branco e ele não atrapalha a sua utilidade, uma vez que ele oferece aí uma apresentação bem bacana, ainda que preto e branco. E ele conclui da seguinte maneira, né? Ele termina aqui com a última criatura, que é o fraquíssimo zumbi, né? Que, pô, quem é que morre por um zumbi em RPG tem que morrer e nascer de novo, cara. Porque é impressionante. Morrer por um zumbi em RPG é apenas para jogadores totalmente inexperientes, que nunca jogaram isso na vida. Aí ele termina com o tesouro, né? Uma tabela com tesouros que você pode encontrar se o mestre fizer uma campanha, usar isso aqui para fazer uma campanha própria. Aí tem aqui uma tabela com tesouros que ele pode colocar nas criaturas. E finaliza com uma tabela muito útil de encontros, né? Se o mestre estiver sem criatividade, ele simplesmente joga um dado aqui e ele acrescenta os monstros que saem nos números para povoar os seus cenários, né? E ele é dividido também pelo habitat: masmorras, cavernas, colinas, pântanos, desertos, geleiras e etc, né? Por exemplo, aqui na geleira, se você quer estar fazendo aventura num ambiente de neve, aí você tá com problemas em criar um monstro ali, ou os aventureiros estão demorando muito, aí joga-se os dados, deu 16, aí vai aparecer aqui Yeti, e aí você acrescenta um Yeti, que é tipo um pé grande, né? Uma criatura peluda lá, gigantesca, que habita as neves. Muito bem. Em suma, é um livro prático, com detalhes vívidos, interessantes, sem enrolação, porque é muito legal. É um deleite para mestres de RPG, né? É carregado de dicas de como enfrentar esses monstros.
ele aponta ali as fraquezas, maximiza as forças, os poderes secretos, tudo em ordem alfabética, tá? E é bem ao estilo old school mesmo, né? Rápido, dinâmico. Como eu falei, o único ponto negativo é que dezenas de criaturas ficaram de fora, não é verdade? E para fechar, eu fiz aqui uma rápida listinha de 10 monstros que eu gosto muito, né? Assim, não tá exatamente na ordem, o meu preferido. Tá simplesmente os 10 assim que eu costumo observar assim, e são os que eu mais gosto. Eu achei os mais bacanas, os mais originais, né? Pô, é uma pena que ficaram muito de fora. Mas vamos lá. Décimo, os Homens Lagartos, que são encontrados na Ilha do Rei Lagarto e servem o famoso Lizard King, né? Depois, em nono lugar, em nono lugar vai ficar o... Eu tinha que ter feito um separador, né? O Olho Ferrão. O Olho Ferrão é muito conhecido entre os RPGistas porque é o famoso Beholder na Dungeons and Dragons. E aqui ele ganha o nome Olho Ferrão. Oitavo. Em oitavo lugar vai ficar o Nanka. Essa criatura aqui é muito legal. Ela fica ali numa garrafa, parece uma garrafa inútil, e aí o curioso abre e sai essa sombra esquisita e te despacha para o outro mundo. Fantástica essa criatura. Sétimo. Em sétimo lugar vai ficar um monstro da letra F, que é o... Vamos ver se eu acho... Achei. O Fogo Fato. Tá aqui, ó. O Fogo Fato são essas bolinhas brancas que espreitam regiões perto do cemitério, onde ocorreram massacres, batalhas de exércitos e tal. E elas ficam ali te atraindo para uma armadilha, né? E os aventureiros tolos que seguem essas bolas de energia acabam caindo aí no conto do vigário, né? Então, os fogos fatos, eles são bem perigosos. E lutar contra eles é bem chatinho, né? Porque eles ficam te dando choque. Outra criatura aqui seria então a sexta. A sexta criatura que eu mais gosto do livro é a letra I. Na letra I, vamos ver se eu acho. É o Imitador. O Imitador tá aqui. O Imitador, ele é um monstro gelatinoso que ele tem a habilidade de se disfarçar em objetos grandes, tipo um baú, uma cadeira ou um sarcófago. E aí o aventureiro que chegar próximo dele, ele revela sua verdadeira identidade e tenta engolfar e matar a vítima. Quinto lugar. Em quinto lugar está o... Letra D. Cadê? Aqui. Demônio dos Espelhos. Que é encontrado no Calabouço da Morte. Engraçado que você só encontra essa criatura se entrar num caminho errado, né? É um caminho ali errado do Calabouço da Morte. Se você entrar, você até enfrenta essa criatura, mas não ganha o jogo. Mas é uma criatura bacana. É um monstro lá que sai dos espelhos para te bater. E a única forma de vencer é destruindo os espelhos. Só que os espelhos são mágicos, então não é qualquer pancada que quebra o espelho. E eu tenho quase certeza que isso aqui foi tirado do Conan o Destruidor. Naquela hora que o Schwarzenegger entra na torre para enfrentar o mago que se encontra atrás dos espelhos. Cara, eu tenho certeza que foi inspirado nisso. Quarto lugar. Em quarto lugar está... é a letra A, fácil. O Assassino de Mentes, que é encontrado ali nas cavernas da Feiticeira da Neve. Cara, essa criatura é muito interessante. Ela gosta de se alimentar de cerebelos, mas antes disso ela te transforma num escravo, né? E ela é um homem ali com uma cabeça de polvo bem assustador. Eu não gostaria nunca de encontrar uma criatura dessas na noite. Mas deve ter sido certamente inspirado aí nos contos de Lovecraft, H.P. Lovecraft. Terceiro lugar. O terceiro lugar é uma criatura encontrada no livro O Templo do Terror, que é o Guarda-Serpente.
Ele protege a entrada da cidade perdida de Vatos, mas é claro, existem outros guarda-serpentes mundo afora. E eu tenho, assim, muita raiva dessa criatura, porque ele te pega depois de você ter enfrentado o verme gigante da areia, que consumiu toda a sua energia, então já te pega fraco. E ele é uma criatura forte, habilidade 10, né? É uma covardia que a Livingstone fez com a gente nesse livro. Mas o susto vale a pena, é uma criatura bacana. Segundo lugar, claro, a famosíssima Fera Sangrenta, né? Ou Besta Sangrenta, que é encontrada no Calabouço da Morte. É uma das criaturas mais fortes do livro e ela é realmente medonha, assustadora, e seu ponto fraco é um dos muitos olhos aqui que ela tem, sendo que apenas um é verdadeiro. E ela tem uma língua que te arrasta pro poço. Olha que criatura detestável. E o monstro desses aqui que eu mais gosto é... O engraçado que eu falei que não exatamente é um da minha preferência, mas esse aqui eu gosto muito, que é o... Ai, meu Deus. O Mensageiro da Morte, né? O Mensageiro da Morte, que ele brinca com as vítimas, ele é um assassino de aluguel, olha só que sobrenatural, brinca com as vítimas e vai colocando cartas com as letras que formam a palavra morte espalhadas no labirinto. Se você encontrar as 5 letras, ele pega a tua alma. Nossa, que interessante, né? Meus caros, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado da análise, sempre longa, mas de qualidade. E se você gostou, curte, compartilha, comenta e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau, meus amigos.